Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre calibração de instrumentos de medição. É um vídeo bem rápido, um vídeo mais teórico. Depois eu vou fazer um vídeo mais voltado para a prática, onde eu vou mostrar para vocês como que nós calculamos ali a correção e a incerteza que vai no relatório de calibração de forma geral e depois aplicando no caso de calibração de uma balança digital. E por fim eu quero mostrar para vocês também um vídeo rápido sobre curva de erros, tá ok? Então é o seguinte, pessoal, a calibração é um procedimento com a finalidade de estimar a incerteza de medição e a correção do instrumento, considerando toda a faixa de medição do instrumento e utilizando para isso geralmente de padrões. Então o padrão, eu já coloquei aqui um exemplo de alguns, né? O padrão é uma medida materializada. Então, de acordo com o instrumento que você quer calibrar, você tem um tipo de padrão específico. Por exemplo, para calibrar balanças, nós utilizamos padrões de massa. Então eu tenho que ter vários padrões de massa para calibrar uma balança. Por quê? Porque eu vou considerar toda a faixa de operação da balança, né? Então, por exemplo, se minha balança mede de 0 até 500 gramas, é interessante que eu tenha um padrão de 10 gramas, um de 20, um de 50 e por aí vai, explorando toda a faixa de medição do instrumento, toda a escala, até próximo do limite daquele instrumento, tá? Blocos padrão são padrões utilizados para calibração de instrumentos de metrologia dimensional, por exemplo, paquímetros e micrômetros. Então, com esses blocos eu consigo aí calibrar esse tipo de instrumento. E, logicamente, também é importante ter blocos padrão de valores distintos para explorar toda a escala do instrumento. Geralmente você encontra para comprar uma caixa que vem com muitos blocos padrões, geralmente aí 50 blocos padrões, tá? E, lógico, todo padrão é muito caro. Anel padrão, por exemplo, é um padrão para metrologia dimensional também. Por exemplo, eu vou utilizar para calibrar instrumentos específicos para medição de diâmetro interno, por exemplo, um micrômetro interno de 3 pontas, tá? Então, eu posso utilizar um anel padrão para calibrar esse tipo de instrumento. E outro exemplo que eu coloquei aqui é um padrão de dureza, tá? Então, o padrão de dureza é um material como esse aqui, em forma cilíndrica, mais achatada, o qual vou utilizar para calibrar durômetros, que são instrumentos de medição de dureza. A medição de dureza ela é feita com base na penetração de um indentador, que é um elemento de altíssima dureza, geralmente aí um diamante sintético. Nesse sentido, quando esse indentador penetra aqui na superfície do padrão, ele vai deixar uma marca. Ele vai de fato deformar esse material, né? E nesse sentido, à medida que você vai utilizando esse padrão, ele vai ficando todo marcado até chegar um determinado momento que não dá mais para você utilizar, porque para medir dureza você também tem que ter uma distância ali entre as medições realizadas, tá? Esses padrões aqui, logicamente, eles vão ter uma vida útil maior que um padrão de dureza, por exemplo. Lógico que é difícil de comparar porque são casos diferentes, né? Mas lógico, todos os padrões podem sofrer desgaste e, por exemplo, no caso dos padrões de metrologia dimensional, eles com certeza vão variar de acordo com as condições ambientais, né? Com a temperatura, eles vão sofrer uma dilatação volumétrica e isso também deve ser considerado. O ideal, logicamente, é você considerar a temperatura aí de metrologia para calibração, que é de 20 graus Celsius, tá? Mas, de qualquer forma, existem níveis de qualidade, de padrão, então tem padrões aí que tem incertezas mais baixas. Então, os padrões de laboratórios de calibração, que são laboratórios certificados para calibração, devem ser calibrados, sendo estes comparados com padrões de laboratórios nacionais, por exemplo, né? E, por sua vez, os padrões de laboratórios nacionais devem ser calibrados comparando aí com padrões internacionais. Eu vou falar mais dessa questão aí de rastreabilidade metrológica daqui a pouco, tá? Mas, além da questão da calibração, a gente tem a possibilidade de fazer a verificação, o ajuste ou a regulagem do instrumento, tá? No caso da verificação, ela seria uma calibração simplificada que é às vezes utilizado, por exemplo, na metrologia legal. Por exemplo, os laboratórios estaduais de metrologia podem ir no comércio e verificar, por exemplo, se o comerciante está com o instrumento ali calibrado e não está lesando o consumidor, tá? Ajuste é uma operação que é feita por pessoas e laboratórios
laboratórios certificados para calibração. No momento da calibração, às vezes você consegue ajustar o seu instrumento e corrigir um determinado erro sistemático, tá? E a regulagem é similar ao ajuste, porém é feito pelo usuário geral. Então, por exemplo, às vezes você tem uma balança digital que tem uma tara e você, antes de iniciar o uso, você pode fazer o zeramento dessa balança utilizando esse artifício, tá certo? Beleza, mas qual que é o resultado da calibração? Quando nós fazemos a calibração de instrumento, nós obtemos como resultado o que a gente chama de certificado ou relatório de calibração, tá? Que é um documento que deve acompanhar o seu instrumento. O certificado tem uma validade, uma data de validade. Esse aqui é um certificado fictício que eu fiz com os alunos aí da turma de 2019, tá? E eu faço isso anualmente. Ano passado não deu para fazer, 2020 por causa da pandemia, e esse ano também não. Mas enfim, é um documento aí que é exigido por normas, por exemplo, a série de normas ISO 9000 de gestão da qualidade exige que os instrumentos utilizados na indústria para controle de qualidade devem ter certificado de calibração com prazo de validade, tá certo? Então, para fazer a calibração, você tem que contratar um laboratório certificado para esse tipo de serviço, tá? E um certificado de calibração ele vai vir com informações importantes aí que vão ser utilizadas durante a medição com aquele instrumento que foi calibrado. Então, geralmente, a empresa que faz a calibração vai colocar algumas informações sobre o instrumento, né? O que é o instrumento, a marca, o número de série, o modelo dessa balança, o setor onde essa balança está disposta, onde ela fica, né? Então, aqui eu coloquei Labmétrica, é o nome do nosso laboratório lá no Departamento de Engenharia Mecânica e de Produção, a resolução do instrumento, faixa de indicação, tá? E o critério de aceitação daquele instrumento. Mas, enfim, essas características são importantes, a resolução e a faixa de indicação para a gente selecionar os padrões que vão ser utilizados para calibração, né? E durante a calibração é importante você monitorar as condições ambientais. Aqui, como é um certificado fictício, né? Nós não tínhamos condições de controlar essas condições, tá? Mas enfim, esse certificado não tem valor nenhum, tá, pessoal? É apenas para fins didáticos. É um certificado que eu fiz junto com os alunos para fins de ensino somente. E aí depois nós temos que colocar as características dos padrões utilizados para calibração, tá? Aqui eram os padrões que eu tinha, a balança tem até capacidade maior, mas eu só tinha um padrão até de 50 gramas, tá? Esses padrões são padrões que não são certificados, então não tenho nem a marca, nem certificado de calibração, nem validade para esses padrões, tá? São padrões aí que eu utilizo apenas para fins de ensino, mas enfim, é só para mostrar mesmo os alunos. Na indústria certamente eles terão acesso à tecnologia, instrumentos e padrões de mais valor. Na verdade, a gente tem muitos instrumentos de valor no nosso laboratório, né? Mas não para esse fim de ensino, para fins de pesquisa. E aqui seria o resultado principal do nosso certificado aqui de calibração, né? Com esses padrões aqui, se eu combiná-los, eu consigo medir de 0 até 100 gramas. Então foi isso que nós fizemos. Nós fizemos uma calibração bem ampla aí, né? E depois eu vou mostrar para vocês mais ou menos qual que é o procedimento de cálculo, mas é bem simples, é bem relacionado ao que vocês já viram aí de resultados de medições diretas. Basicamente a gente tem que calcular uma correção e a incerteza expandida para cada um dos padrões ou do conjunto de padrões aí que for medido, tá certo? Lógico, para calcular a incerteza tem que medir repetidas vezes, tá certo? Só para ver aqui o final, né, do relatório, ou do certificado, aqui a gente tem uma legenda, né, explicando aqui para o usuário o que é VVC, que é o valor verdadeiro convencional do padrão utilizado ou do conjunto de padrões utilizado aqui em cada caso, correção, que foi estimada na calibração, e a incerteza. Por exemplo, se eu estiver medindo uma massa lá com aquela balança depois da calibração e essa massa estiver dando 4,5, 4,6, 4,7, ou seja, valores próximos de 5 gramas, eu vou utilizar essa correção e essa incerteza para calibrar essa balança, tá certo? E por aqui eu tenho a opção aí de trabalhar valores de correção e de incerteza para valores aí de 0 até 100 milímetros. Eu vou utilizar aquele que estiver mais próximo do valor que eu estiver medindo em cada situação prática. E aí, para calcular a incerteza, logicamente, né, assim como a correção também, tem que ser realizadas N medições de cada uma das situações, de cada padrão ou conjunto de padrões, né? E sempre é utilizado um fator de abrangência, ou seja, um coeficiente T de student que garante 0,9545 de confiança, tá? E aqui se geralmente vem o responsável pela calibração, o técnico, a pessoa que calibrou o instrumento,
com assinatura. Aqui eu coloquei também, né, os alunos do quarto período, fiz vários grupos e alguém assinava aqui, o líder de cada grupo, e o solicitante também, geralmente, tá certo? Então, basicamente, o certificado é o resultado da calibração, é um documento muito importante, lembrando que ele tem data de validade, e, portanto, ele deve ser renovado periodicamente, tá? Cada instrumento de medição também tem normas que determinam ali a periodicidade de calibração daquele instrumento. Cada instrumento também os padrões, tá? E aqui eu coloquei uma ilustração só para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão de rastreabilidade metrológica. Então, cada unidade de medida é definida pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, o Sistema Internacional define as unidades de medição, as 7 unidades base e a partir dessas unidades derivadas, né? E as 7 unidades base nós sabemos que são definidas com base em constantes fundamentais. E lógico, existem formas corretas aí de realizar cada unidade de medida. Como assim realizar? Por exemplo, o quilograma. Por muito tempo, 1 quilograma era definido com base em um padrão que era guardado lá na Secretaria Internacional de Pesos e Medidas, lá na França. Só que esse padrão com o tempo foi perdendo ou ganhando massa, eu não sei exatamente, e os padrões das secretarias nacionais também foram perdendo ou ganhando massa, cada um de uma forma, porque a gente sabe aí que cada país, né, dependendo do continente, enfim, da região que ele está ali no globo, vai sofrer com as intempéries de forma diferente, né? Vai depender muito da condição ali que está armazenada, das condições ambientais, enfim, lógico que tudo isso é armazenado com todo o cuidado possível, né? Mas hoje o quilograma ele é realizado com base numa balança eletromagnética, uma balança de Keeble, que foi criada por um pesquisador lá do Reino Unido chamado Brian Keeble. Então é uma balança que, a partir da aplicação de força eletromagnética, ela fica constante ali, digamos, com um valor de 1 kg. E aí você consegue, a partir dessa balança, calibrar padrões e outras balanças e fazer uma rede de rastreabilidade, né? Então, aqui a Secretaria Internacional, ela faz a realização, Secretaria Internacional de Pesos e Medidas faz a realização aqui das unidades do Sistema Internacional, tá? E a partir dessa Secretaria Internacional de Pesos e Medidas, nós fazemos aqui a rastreabilidade dos padrões das secretarias nacionais, né? Então aqui laboratórios nacionais de metrologia. Então no Brasil nós já sabemos qual é o Inmetro, né? Tem diversos setores, enfim, sem entrar em muitos detalhes. E depois disso nós temos laboratórios de calibração, né? O Inmetro é responsável por certificar os laboratórios de calibração, avaliando os padrões e instrumentos desses laboratórios, tá? E aí esses laboratórios de calibração certificados pelo Inmetro têm possibilidade de calibrar instrumentos e padrões de laboratórios de ensaios, que aqui já são laboratórios gerais aí, né? De ensaios, por exemplo, se eu pegar aqui da minha área de ensaios mecânicos, né? Muitas universidades têm esse tipo de laboratório para ensaios diversos e medições diversas aí, né? E esses laboratórios têm a possibilidade aqui de fazer medição para controle de qualidade de chão de fábrica. São os laboratórios aí da indústria, ou até mesmo a gente pode falar aí de forma geral de prestação de serviços, de comércio, enfim, tá certo? Então esse foi um vídeo aí para dar algumas ideias aí sobre calibração de instrumentos de medição, tá? E no próximo vídeo eu já vou fazer um vídeo mais prático aí. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.